Tudo começou com uma carta. Sem brasões, sem selo dourado, sem anúncio na TV. Apenas um envelope branco, entregue discretamente em Brasília. Assinatura simples, firme. Leão 14. O conteúdo? Apenas 2 linhas. Tenho observado. O momento chegou. Michelle foi a primeira a ler. Mostrou a carta a Jair. Ele leu e não disse nada. Mas o olhar dele mudou. No dia seguinte, um voo discreto foi agendado. Rota, Roma. Destino final. Uma reunião que, oficialmente, não existia, mas que já começava a sacudir os bastidores do planeta. Michelle escolheu roupas neutras, nada de luxo, nada de simbolismo romano. Ela não ia como representante do Brasil, ia como uma mulher de fé. Jair, por sua vez, manteve o semblante fechado, mas no íntimo ele sabia. Algo grande estava prestes a acontecer. No Vaticano, os corredores estavam silenciosos, mas guardas, conselheiros e diplomatas sabiam. Essa visita não é diplomática, é espiritual. O mundo ainda não fazia ideia do que viria. O avião pousou no aeroporto militar de Roma às 5h47 da manhã. Sem comitiva, sem jornalistas. Apenas 2 brasileiros descendo a escada da aeronave sob o céu cinza da capital italiana. Jair com terno escuro, olhar firme, Michelle com blazer claro e um caderno pequeno nas mãos, onde costumava escrever promessas e lembretes discretos. Um carro simples os aguardava. Nem escolta, nem bandeiras. Mas quem dirigia era um enviado direto do alto clero do Vaticano. Ao chegarem à entrada lateral da Santa Sé, foram conduzidos por um caminho reservado, não incluído nos mapas turísticos. Ali, longe das câmeras, foram recebidos por um homem de presença forte, mas sem exagero, Leão 14. A sala era modesta, a luz era natural, e o silêncio absoluto. O Papa os observou por alguns segundos antes de falar. Então, com voz firme, declarou: "O mundo os odeia porque não os controla. Mas o céu os protege porque vocês não se dobraram." Michelle baixou a cabeça. Jair manteve o olhar fixo. O Papa continuou: "Muitos vêm aqui por política. Vocês vieram por missão. E é por isso que vou fazer o que ninguém espera." Um dos assessores se aproximou. "O senhor vai falar em público?" Leão 14 apenas assentiu e completou: "Está na hora de o mundo ouvir que ainda há escolhidos." Minutos depois, um comunicado emergencial foi emitido pelo Vaticano. Declaração especial do Santo Padre ao lado de convidados internacionais. Praça São Pedro, ao meio-dia. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora, mas ninguém sabia que o alvo principal daquela mensagem não era político, era espiritual. Ao meio-dia em ponto, a praça estava lotada. Peregrinos, fiéis, turistas, curiosos. Mas o que eles veriam naquele dia não faria parte de nenhum livro de história tradicional. Porque ali, diante de câmeras do mundo inteiro, Leão 14 colocaria sua reputação em risco para fazer uma declaração que marcaria gerações. Hoje recebo um homem que o mundo tentou calar, mas que permanece de pé, não por força, mas por propósito. Ele estendeu a mão na direção de Jair. O nome dele é Jair Bolsonaro. E diante do céu, eu declaro, ele foi escolhido para tempos difíceis, para defender o que muitos abandonaram, para carregar uma bandeira que não foi rasgada, mas silenciada. A multidão se calou. Câmeras tremiam. Jornalistas se entreolhavam sem reação. E então veio o momento mais inesperado. Enquanto líderes se curvam a ideologias, ele permaneceu firme à verdade. E sem citar nomes, Leão 14 finalizou: "Enquanto uns abraçam o caos, há outros que ainda protegem a luz, e sobre esses a bênção permanece." Michelle segurou o caderno com força. Jair apenas olhou para o céu. E naquela praça, com bilhões assistindo ao redor do planeta,
O mundo entendeu. O silêncio deles era mais poderoso do que o barulho do sistema. A multidão ainda digeria o que ouvira. O silêncio da praça era o tipo de silêncio raro, não por medo, mas por choque. A fala do Papa já havia causado impacto, mas o que viria a seguir mudaria o cenário global. Leão XIV respirou fundo, caminhou até a beira da sacada e, com os olhos cravados nas câmeras, declarou: nos últimos anos, temos visto governos atacarem a fé, não com armas, mas com escárnio, com decretos, com perseguição disfarçada de justiça. Um desses homens atende pelo nome de Luiz Inácio, mas não tem compromisso com nada que carregue luz. Um burburinho tomou a praça. Jornalistas tentavam confirmar se haviam entendido corretamente, mas ele repetiu: Lula não representa os que creem, representa os que usaram o poder para zombar da verdade. E não parou por aí. A fé não é propriedade de partido, mas foi atacada por discursos que colocam o sagrado como atraso. E é por isso que hoje eu reconheço a coragem de Jair Bolsonaro, porque ele não apenas defendeu seus valores, ele os manteve, mesmo quando foi ridicularizado. Michele segurava firme o caderno. Seu olhar agora estava fixo na multidão. Era como se pela primeira vez o mundo inteiro visse o que eles sempre souberam. Eles não estavam sozinhos. Então, Leão XIV fez uma pausa dramática. Olhou para o céu e disse: Deus levantará homens que não se vendem, famílias que não se curvam e alianças que não temem. E nesse momento ele declarou: eu vejo uma união entre nações, entre líderes que não se importam com a mídia, mas com a verdade. Donald Trump e Jair Bolsonaro ainda são parte de um plano maior, porque eles, junto com suas casas, não traíram a essência. Eles ainda acreditam em nação, família e propósito eterno. As reações foram imediatas. A imprensa internacional tentava conter o caos. Os porta-vozes de governos progressistas se calaram. Líderes religiosos conservadores começaram a se mobilizar. Mas o povo comemorava. Em Brasília, multidões se reuniram espontaneamente em frente ao Congresso. Em Jerusalém, fiéis fizeram vigília de agradecimento. Nos Israel, apoiadores de Trump compartilharam os vídeos com uma frase: o mundo está acordando. E Bolsonaro não disse uma palavra, apenas desceu da sacada, olhou para Michele e disse: agora eles sabem que a gente nunca esteve sozinho. E Michele respondeu: a verdade sempre volta à tona, mesmo que demore. O silêncio no Palácio do Planalto foi imediato. Mas não durou muito. Horas após a declaração de Leão XIV, Janja Silva, em um tom ácido, usou as redes para responder: o Vaticano virou palco de manipulação midiática. O mundo precisa de líderes racionais, não de teatrinhos com selo religioso. A frase viralizou, mas não como ela esperava. Nos comentários, críticas, indignação e, principalmente, comparações com Michele. Enquanto uma se exalta, a outra se posiciona. Michele ouve, Janja grita. Não é sobre religião, é sobre postura. Ao mesmo tempo, um movimento inesperado partiu de Roma. O Vaticano liberou oficialmente um vídeo interno, gravado em uma reunião do Conselho Papal, semanas antes da visita de Bolsonaro. No vídeo, Leão XIV aparece cercado de conselheiros. Ele segura uma pasta e diz: este é o relatório com evidências de censura, perseguição ideológica e ataques à liberdade de expressão religiosa no Brasil. Nome: Luiz Inácio. Código: OP 27. O documento incluía declarações públicas de Lula desdenhando da fé cristã, cortes em repasses a instituições de apoio a famílias religiosas, campanhas públicas que rotulavam valores tradicionais como retrógrados. O Papa prossegue: se me calar diante disso, compactuo com o caos.
E meu papel aqui não é agradar a governos, é falar com clareza. A publicação do vídeo transformou o cenário. O que antes era visto como opinião do Papa, agora era visto como posição institucional do Vaticano. E isso não era qualquer coisa. Na ONU, o pronunciamento foi debatido em bloco. No Zeleu, senadores republicanos citaram o nome de Bolsonaro em discursos. Em Israel, um rabino influente declarou: "O mundo está reconhecendo quem permaneceu em pé quando muitos caíram." No Brasil, o povo sentiu. Manifestações começaram a se formar. Pessoas de todas as idades nas ruas com cartazes. Agora o mundo viu. Não estamos sozinhos. Michele e Jair, força e direção. E Lula não apareceu. Foi aconselhado a não responder. Mas nos bastidores, a fúria era visível. Quem deixou isso chegar nesse nível? Cadê o controle da narrativa? Mas era tarde. Porque agora não se tratava mais de política, se tratava de verdade. E Bolsonaro, em silêncio, publicou uma única frase: "O que é certo nunca precisa de defesa, só de tempo." Michele, por sua vez, postou uma foto da Praça de Roma e escreveu: "O que era feito em segredo, agora está à vista. O céu está limpando o cenário." 2 dias após o pronunciamento do Papa, um convite oficial chegou às mãos de Michele Bolsonaro. Encontro reservado com esposas de líderes mundiais. Tema: o papel da mulher na reconstrução moral das nações. Local: uma ala restrita dentro do Vaticano. Presença confirmada de primeiras damas da Europa, Estados Unidos, Israel e África. Michele pensou por alguns segundos. Aceitou, mas avisou a equipe: "Não quero ser aplaudida, quero ser ouvida." No dia do evento, ela chegou com postura simples, sem assessores, sem maquiagem forte, sem joias. Usava uma blusa clara, um blazer sóbrio e uma bolsa discreta. Na mão, um caderno velho, o mesmo onde escrevia desde os tempos em que ainda andava de ônibus para o trabalho em Brasília. Ao chegar, todas estavam em posição. Cadeiras alinhadas, tradutores simultâneos, câmeras posicionadas discretamente. Uma das organizadoras se aproximou. "Senhora Bolsonaro, temos o texto oficial do discurso. Podemos ajustar algo?" Michele sorriu com firmeza. "Não precisa. Não vou usar esse texto." A mulher se espantou. "Mas é protocolo. E é por isso que eu não vou seguir." Quando chegou sua vez, ela levantou-se, caminhou até o púlpito e ficou em silêncio por alguns segundos. As traduções pararam. Os olhos se voltaram. Então ela começou: "Eu não estou aqui porque fiz curso em Harvard, nem porque conquistei poder por mérito acadêmico. Eu estou aqui porque permaneço." Algumas se entreolharam, outras cruzaram os braços. Mas Michele prosseguiu: "Permaneço quando me dizem que sou fraca. Permaneço quando tentam calar minha família. Permaneço quando ser mulher virou palco para lacração, não para valores." Fez uma pausa. Disseram que o mundo não precisava mais de mães, de esposas, de mulheres que cuidam de dentro para fora. Mas olhem o estado das nações, as escolas, as famílias, os valores. Se nos tirarem da base, tudo desaba. Uma das primeiras damas estrangeiras, visivelmente emocionada, tirou os óculos. Michele concluiu: "Não me impressiono com auditórios. O que me impressiona é ver que ainda existem mulheres dispostas a dizer: eu não vou seguir a moda do mundo. Eu vou sustentar aquilo que sustenta o mundo." A sala ficou em silêncio. E depois veio o inesperado. Aplausos. De pé. Mulheres que antes se viam como rivais ideológicas, agora estavam unidas por algo raro: respeito. Ao sair, uma conselheira do Vaticano se aproximou. "Senhora, a senhora falou o que muitos líderes não conseguem dizer." Michele sorriu. "É que eu não represento uma ideologia.
Eu represento o que é real. O avião pousou em Brasília pouco depois das 7. O sol ainda se erguia sobre o horizonte do cerrado quando a multidão já se espremia no aeroporto internacional Presidente Juscelino Kubitschek. Cartazes, camisetas, famílias inteiras. Pessoas simples que diziam uma só frase: agora o mundo viu o que sempre foi verdade. Quando Bolsonaro e Michelle apareceram na escada do avião, a reação foi imediata. Gritos, choros, louvores, palmas ritmadas. Mas o que mais chamava a atenção não era o som. Era o semblante das pessoas. Alívio, orgulho, confirmação. Michelle acenou com serenidade. Bolsonaro manteve a compostura firme. Nenhum dos dois disse nada. Mas naquele momento não era necessário. Eles haviam saído do país como ex-governantes. Voltavam como algo maior. Símbolos. Do lado de dentro do governo, no entanto, o clima era o oposto. Ministros ligados diretamente ao núcleo de Lula se reuniram em caráter emergencial. Precisamos reagir. Eles tomaram a narrativa. A fala do Papa mudou tudo. Um dos conselheiros de imagem de Lula foi direto. A próxima eleição começou no Vaticano e a esquerda ficou muda. Então, um plano foi iniciado. O nome: Barreira Diplomática. Objetivo: impedir que Jair e Michelle tenham qualquer tipo de aproximação institucional com lideranças internacionais. Como? Reforçar o cerco jurídico, pressionar embaixadas a se manterem neutras, usar a imprensa para descredibilizar as falas do Papa. Mas havia um problema. Nada daquilo estava funcionando. A cada nova reportagem tentando desmoralizar Bolsonaro, a resposta da população era ainda mais forte. A cada novo vídeo com frases antigas, novos influenciadores surgiam para defendê-lo e defender Michelle. Nos aeroportos, era fácil perceber. Enquanto políticos do governo eram ignorados. Quando Michelle e Jair pisavam em qualquer lugar, celulares se levantavam. Era espontâneo, era orgânico, era real. E mais, líderes internacionais começaram a se manifestar publicamente. Um senador americano aliado de Trump escreveu: "O Brasil tem uma mulher com postura e um homem com propósito. E nós sabemos quem são." O Itamaraty foi pressionado a emitir uma nota neutra, mas nos bastidores, embaixadores começaram a se movimentar. Michelle e Jair estavam sendo convidados para eventos fora do país. Eventos de fé, de liberdade, de soberania, eventos que Lula jamais seria convidado. Enquanto isso, Michelle escrevia mais uma página no seu caderno antigo. A frase: "O mundo começou a ver o que o povo já sabia, e agora não tem mais volta." Era uma manhã tranquila em Brasília quando a equipe de Michelle recebeu o comunicado. Origem: escritório de Donald Trump, Palm Beach, Flórida. Assunto: convite oficial. Michelle Bolsonaro, você é convidada de honra para o Encontro Global de Famílias pela Liberdade. Local: Washington, D.C. Tema central: o papel da mulher na reconstrução espiritual de nações em crise. Assinatura pessoal: Donald J. Trump. A notícia chegou ao Planalto como uma faísca no pavio. Lula não comentou publicamente, mas a reação dentro do governo foi imediata. Reuniões emergenciais, tentativas de contato com a embaixada americana, pessoas do Itamaraty sendo pressionadas nos bastidores. Essa viagem não pode acontecer. Ela vai voltar ainda mais forte. O plano de Lula era claro: desmobilizar o convite, acionar contatos na diplomacia, usar a mídia para desacreditar o evento e, se necessário, pressionar os organizadores. Mas o que ele não esperava era que Trump também estava pronto. Em uma entrevista exclusiva à Fox News, Trump foi direto. Michelle Bolsonaro é uma das vozes femininas mais respeitadas do mundo hoje. Ela é firme, clara e tem uma coisa que muitos líderes perderam: verdade. O jornalista tentou provocá-lo.
E o presidente do Brasil atual, Lula? Trump riu com desprezo. Lula é só mais um nome numa longa lista de líderes que vendem o país e zombam da fé. Michele e Jair, esses sim têm algo que o mundo precisa ver, e eu estarei com eles. No Brasil, o vídeo viralizou. Hashtags como Trump Leão com Bolsonaro dominaram as redes. E mais uma vez, Lula ficou sem saída. Michele, como sempre, permaneceu serena. Disse apenas à sua equipe: se for para falar, vou falar como mulher, mãe e serva, não como produto de campanha. A viagem foi confirmada, e o que era apenas um encontro de bastidores, agora se tornava um momento simbólico de resistência. Pela primeira vez, Michele Bolsonaro, Donald Trump e outras líderes femininas se reuniriam não para agradar plateias, mas para reafirmar que os valores da fé, da família e da verdade não estavam mortos. Enquanto isso, em Brasília, uma frase circulava entre os aliados de Lula: nós perdemos o povo, eles reconectaram a esperança. Era fim de tarde quando o avião presidencial pousou em Washington, D.C. Na pista, bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos, de Israel e da Hungria tremulavam ao vento. Um grupo de representantes internacionais aguardava. Mas ninguém esperava que, naquele dia, a estrela não seria um presidente, seria ela. Michele Bolsonaro desceu a escada da aeronave com discrição. Mas os olhos estavam todos nela. Sem exageros, sem protocolo forçado, mas com uma presença que dominava o ambiente. Ao seu lado, Jair mantinha o olhar firme, sabendo exatamente o que aquele momento representava. Do outro lado da pista, Donald Trump os aguardava. Terno azul, gravata vermelha e um sorriso largo no rosto. Quando Michele se aproximou, ele estendeu a mão e disse: a América do Sul agora tem uma referência. E o nome dela é Michele Bolsonaro. A frase correu o mundo. Redes sociais, jornais internacionais, comentaristas políticos, todos queriam entender como aquela mulher, antes chamada de silenciosa, havia se tornado um símbolo de autoridade moral global. Na noite do evento, mais de 60 nações estavam representadas, mas ninguém chamava a atenção como ela. No momento do discurso, Trump subiu primeiro. Fez um breve pronunciamento. Já tivemos muitas líderes femininas ao longo da história, mas poucas com firmeza, identidade e verdade como esta. Senhoras e senhores, Michele. Aplausos. Ela subiu ao palco, não com pressa, não com pose, com convicção, e então começou. Não falo hoje como uma política. Falo como uma mulher que conhece o valor de uma família, de um lar estruturado e de uma fé que não se curva diante da moda do mundo. Fez uma pausa, olhou para as bandeiras ao fundo e continuou. Eu venho de um país onde tentaram dizer que crer em algo era atraso, que defender filhos, casamento e soberania era extremismo. Mas eu estou aqui hoje para dizer que isso é coragem. A plateia estava em silêncio absoluto. Michele não lia de teleprompter. Ela falava do coração. Não precisamos ser agressivas para sermos ouvidas. Precisamos ser coerentes. E eu estou aqui porque meu povo está cansado de ser representado por quem zomba dos valores que sustentam uma nação. Aplausos. O rosto de Jair, entre a multidão, era puro orgulho. Ela finalizou com uma frase que se tornaria histórica. Líderes vêm e vão, mas quando uma mulher se levanta com verdade, nenhuma muralha global é suficiente para detê-la. No dia seguinte, jornais dos EUA, Europa e América Latina estamparam: Michele Bolsonaro, a nova voz da fé e da família no mundo ocidental. E no Brasil, o silêncio de Lula era ainda maior. Porque ele sabia, enquanto ele tentava controlar narrativas, Michele estava conquistando corações. O avião cruzou o céu de Brasília às 6h da manhã. Nos telhados, bandeiras,
Nas janelas, aplausos, e nas ruas, milhares. Milhares que sabiam que o nome que estava retornando não era de uma celebridade, nem de uma candidata. Era de uma verdade que não se cala mais. Quando Michele desceu da aeronave, a reação foi diferente de tudo que já se viu. Gente chorando, famílias ajoelhadas na beira da pista, cartazes com frases como "Você é a nossa resposta". Michele é o que o Brasil esperava. Não é política, é propósito. Ela acenou, agradeceu, mas não discursou. Seguiu em silêncio, de cabeça erguida. Naquela mesma tarde, dentro dos palácios do poder, o caos era silencioso. Reuniões secretas, mensagens cifradas, figuras do alto escalão de Lula trocando ligações tensas. Se ela se lançar, muda tudo. Ela tem apoio de base, mas também de cima. O eleitorado dela não responde à chantagem nem a promessas. Um deputado governista soltou o que todos temiam ouvir. Ela não é só a esposa do Bolsonaro, ela virou uma força. Nos bastidores da direita, o movimento era inverso. Líderes, parlamentares e empresários começaram a pressionar. Michele precisa assumir. A hora é agora. Mas ela não dava sinais. Apenas seguia seu cotidiano, visitando igrejas, instituições, famílias simples. Escutava mais do que falava. Enquanto isso, nos bastidores de Lula, a proposta de uma campanha de contenção começou a ser desenhada. Criar narrativas de que Michele é despreparada, resgatar vídeos antigos tentando deturpar sua imagem, colocar especialistas para duvidar de sua liderança. Mas tudo falhava, porque o povo já havia decidido. Em uma feira de bairro no Distrito Federal, uma senhora disse a um repórter: "Eles querem desqualificar o que a gente sente, mas o que vem dela não é plano de marqueteiro. É verdade vivida." Michele continuava sem confirmar nada, mas a expectativa crescia e ela sabia que cada passo seu agora carregava um peso nacional. Até que, durante um evento reservado com lideranças comunitárias, uma jovem se levantou e perguntou: "Você vai aceitar ser nossa voz?" Michele olhou com serenidade. Poderia ter dado uma resposta política, uma frase ensaiada, mas disse apenas: "A verdade não precisa correr. Ela chega no tempo certo." E o país inteiro entendeu. Ela ainda não anunciou, mas já começou. Era um domingo, nem campanha, nem comício, nem estrutura de evento. Apenas um galpão aberto em Ceilândia, no Distrito Federal. Cadeiras simples, famílias de chinelo, pessoas com crianças no colo e fé no olhar. Michele chegou sem anúncio, sem seguranças exagerados, sem maquiagem de palco, blusa branca, caderno antigo na mão e o mesmo olhar firme de quem sabia por que estava ali. Quando o microfone foi oferecido, ela demorou a aceitar. Olhou para as pessoas, olhou para Jair, sentado no fundo, e então levantou-se. A sala se calou. Era como se todos soubessem que aquele momento era mais do que uma fala. Era um marco. Ela respirou fundo e começou. Quando tudo isso começou, eu era apenas alguém que acreditava. Acreditava na família, na verdade, na integridade. Nunca pedi cargo, nunca forcei reconhecimento, apenas me mantive onde Deus me plantou. Olhou para os rostos à sua frente. Hoje eu vejo um povo cansado, mas também vejo um povo acordado. E muitos têm me perguntado: "Michele, você vai se lançar?" Ela sorriu e respondeu: "Eu não preciso me lançar. O que carrego já foi colocado por Deus no coração de vocês. Não faço isso por mim. Faço por cada mãe que foi humilhada, por cada filho que não teve um lar inteiro, por cada brasileiro que teve sua fé tratada como piada. Homens e mulheres de diferentes idades, diferentes sotaques, mas o mesmo sentimento no peito: esperança." Ela continuou: "A partir de hoje, sim,
Eu aceito esse novo chamado. Mas que fique claro, não sou candidata de partido. Sou resposta de um povo. E se o que o Brasil quer é alguém que permaneça de pé, mesmo quando tudo diz para se calar, então aqui estou. A multidão se levantou em aplausos. Pessoas ajoelhadas, outras se abraçando, gente gravando com o celular tremendo. E em meio ao som dos aplausos, Jair se levantou, foi até ela e disse em voz baixa: "Agora não é mais sobre mim, é sobre você e sobre o que você representa." Michele fechou o caderno, segurou o microfone uma última vez e finalizou com a frase que entraria para a história: "Eu não entrei na política. Eu só aceitei continuar o que o povo já começou." E assim, diante de um galpão simples, sem banner, sem dinheiro público, sem campanha milionária, nascia a candidatura mais inesperada, mais legítima e mais temida pela esquerda que o Brasil já viu. Michele Bolsonaro não pediu permissão. Ela apenas foi. E o Brasil foi com ela.